pessoal, bom dia! Bom dia para você, né, menino, menina, que tá aí acordando cedinho, tá aí tomando seu café e com a minha companhia, né? Maravilhoso. Fico muito feliz de estar fazendo parte aí do seu dia, né? Então, para começar o dia de hoje, eu vou estar mandando aqui a minha mensagem do baralho cigano, óbvio. Bora lá, vamos ver o que o baralho cigano tem de conselho para o seu dia de hoje. Mas para você que está aqui no Instagram, ao vivo, participando da gravação do meu programa, no Madrugada Astral, e quer ligar para mim, quer fazer uma pergunta inteiramente gratuita, quer participar, DDD 11 3251 3020. Liga que o telefone está super disponível. Bora lá, vamos mandar aqui uma mensagem para o dia de hoje da galera. Nessa quarta-feira maravilhosa, dia de Yansan, dia de Xangô, onde a justiça vai ser feita e vai sacudir a roseira aí. Gente, quarta-feira normalmente é um dia que é super agitado para mim no meu espaço. Eu tenho um espaço físico onde eu dou aula de 8 da manhã até às 6 da tarde presencial, e no online eu vou até às 10 da noite, que tem a galera que trabalha, né? Tem a galera que trabalha, que faz curso comigo, né? Quer ser consultado aí por mim, então eu acabo estendendo o meu horário. Mas quarta normalmente é um dia agitado, mas com a energia de Yansan tem que ser, né? Bora lá? Nesse dia de hoje, eu acredito que você vai estar passando por uma grande transformação, tá? Algumas bases vão ser cortadas, algumas bases vão ser eliminadas da sua vida, aonde você vai se sentir muito mais estruturado, muito mais firme, muito mais consolidado, protegido, tá? A espiritualidade, ela tá abençoando. Essas perdas aí, na verdade, que vão acontecer, ela é só para te deixar mais firme, é só para te deixar mais amparado, mais acolhido, tá? Seja esperto, seja audaz, olhe adiante, siga adiante, sabe? Tenha maturidade, tenha malícia, para que você não se iluda com as alianças na qual você vai formar e não seja surpreendido por uma traição, tá? Então, seja esperto, seja audaz, tá? Para que você não se sinta perdido ali no momento, né? A sua sorte, ela vai mudar, mas para que ela mude, você precisa agir. Procura agir, se move, menino. Vai ficar aí parado esperando a sorte acontecer? Não, vambora. Você precisa fazer acontecer. Para que as coisas mudem, para que tudo aconteça, você precisa dar o primeiro passo, tá? Dê o primeiro passo planejado, dê o primeiro passo de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, para que você não se perca nesse caminho. Você já adquiriu o conhecimento para seguir adiante, né? Não adianta você ficar pensando no que ainda tem por vir. Você já tem todo o conhecimento do terreno, de tudo que está aí ao seu redor, e já adquiriu a sabedoria para ir adiante. Vá com cautela, dê o passo que tem que dar, mas com muita sabedoria, introspecção, responsabilidade, tá? Procura ver o terreno que você está pisando, não se afoga nessas mágoas, não ponha a sua emoção naquilo tudo ali, sabe? Põe a sua emoção no que está concreto. O êxito, o sucesso, a vitória é certo, mas para isso você precisa dar o primeiro passo. O que está faltando para você dar esse primeiro passo hoje? Já pensou? Já parou para pensar? O que está faltando? Qual o seu sonho hoje? Qual é o seu maior sonho?
O que está faltando? Dinheiro? Não. Dinheiro é o de menos nesse momento. O que está faltando é o passo que você precisa dar para você chegar até lá. E aí ele vai ser o menor do seu problema. Tá? Faça as escolhas certas. As oportunidades estão aí, mas muito depende das suas escolhas, tá? Hoje eu venho falar sobre um tema super importante dentro da cartomancia, né? Que é a ética na cartomancia. O que a gente deve priorizar aí na cartomancia, né? Nós devemos priorizar primeiramente, quando um consulente ele vem procurar um cartomante, um oraculista, né? É porque ele está com um problema, ele está passando por alguma situação na qual ele precisa de uma orientação. Então, naquele momento ali, você é um padre, tá? Você é um padre, você é um mentor, você é alguém que tem que estar ali disposto a ouvir, né? A ouvir o que o seu consulente tem a dizer. Então, uma coisa muito importante dentro dessa questão da ética é você não se envolver na situação do seu consulente, tá? Não se envolva, né, emocionalmente. Eu sei que é difícil em alguns momentos isso, mas você não pode se envolver emocionalmente ali com o seu consulente. Uma questão muito comum também vir, né, para uma consulta são questões de saúde, né? O que você pode fazer a nível de saúde aí para esse consulente? Você pode orientar ele o melhor caminho e a melhor jornada, tá? Procurar um profissional, né? Levar uma boa palavra para ele de consolo. Não fale de morte, não fale de uma doença muito grave, né? Não fala o que você não sabe, porque diagnóstico quem dá é o médico, não é você, tá? Nós, oraculistas, né? Eu digo nós porque é a minha profissão hoje em dia, hoje eu vivo do meu baralho e eu tenho muito orgulho disso, né? Hoje meu sustento é o meu oráculo e assim, nós não devemos nos envolver em medicação que precisa ser suspensa, em traçar aí, dizer, você vai fazer uma cirurgia, isso quem tem que falar é o médico. O que você pode, nesse momento de dor desse consulente, é levar uma boa palavra, tá? Encaminhar ele para o caminho ideal, né? Orientar ele o melhor caminho, a melhor jornada. Já quando o consulente vem com uma questão de gravidez também, como já aconteceu, né, até comigo, o ideal também é você não se envolver nessa questão, tá? Porque gravidez é algo que é muito complexo, tá? Você falar com um oráculo ali aberto, né? Porque você não sabe o que tem por detrás. Existe toda uma história familiar, existe ali uma hereditariedade, existem questões na qual você não pode estar se envolvendo. E quem tem que falar para o seu consulente é o médico, tá? Você só pode levar para ele a boa palavra. Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, né? Claro que dentro da realidade, né? Dentro do que o oráculo está te mostrando. Mas nunca afirme, eu vou engravidar. Gente, isso é algo muito minucioso, tá? Porque às vezes é uma cliente que está ali, que ela está fragilizada, ela já vem de um tratamento contínuo. Então, isso é algo que você pode até criar uma certa expectativa onde não existe, né? Então, assim,
peça a ela para que ela procure um médico, tá? Outra coisa, você como oraculista, o que você deve levar como missão de vida, né? O oráculo, ele é uma bússola que vai guiar para o destino do consulente. Então, você precisa levar para ele a boa palavra, você precisa levar o carinho, você precisa levar o consolo e a luz para aquele problema ali. Por mais difícil que seja, óbvio que você não pode se envolver na situação, tá? Você não pode se envolver ali, mas você precisa levar a boa palavra, levar um conforto, tá? Orientar esse consulente de fora da situação, como se fosse uma terceira pessoa ali no momento. Então, isso faz parte do nosso código de ética ali como oraculista. É muito importante você manter a integridade perante aquela consulta. Óbvio que nós, como profissionais da cartomancia, né, nós vamos emanar uma energia na qual nós vamos atrair, tá? Vamos atrair os consulentes que estão passando pelas situações parecidas. Por quê? Porque quando você realizar uma tiragem do oráculo, que você for aconselhar aquele consulente, muitas das vezes aquele conselho serve para você. É só você ter aquela tomada de consciência, né? E pôr em prática na sua vida tudo aquilo que você orientou para o seu consulente. Em alguns momentos, em determinadas situações, às vezes eu recebo as meninas, eu falo, nossa, eu passei por isso, né? É muito comum surgirem os clientes que passaram pela situação que você passou ou estão passando pela mesma situação. E o que você pode fazer é orientar a ele o bom caminho, dar a ele a boa palavra, dar a ele essa direção, porque essa é a nossa função. Aí você entra numa questão de, Dani, o que é oraculista, o que é cartomante, o que é tarólogo? Eu fico meio perdido frente a isso tudo, né? Eu fico meio desorientado e não sei que profissional eu vou buscar. Isso é muito interessante você saber. O oraculista, né, ele é aquele cara que ele tem o domínio de mais de 3 oráculos ali na mão dele e ele vai te falar com precisão sobre a situação na qual foi disposta ali, ele vai jogar com uma técnica, tá? Já aconteceu de eu jogar carta para profissionais, para colega de profissão, e a pessoa fala assim, mas você só vai tirar essa quantidade de carta? Gente, existe uma técnica. Você não pode tirar o baralho inteiro para responder uma pergunta. Existe uma técnica que precisa ser realizada e você vai responder dentro daquele conceito ali, tá? Dentro daquele conceito ali. Isso é o oraculista, é aquele cara que já leu diversos livros, ele tem propriedade sobre aquele assunto, tá? Já o cartomante, né? O que é a mancia? A mancia é uma ciência que ela vem, né, da adivinhação, da previsão, né? Então, quando você trabalha com essa mancia, é algo complexo, porque o cara tá ali, mas ele tá com a espiritualidade, ele tá por detrás de uma espiritualidade. Não que nós não tenhamos, não é isso. Eu tenho a minha espiritualidade, eu cuido da minha espiritualidade, mas também quando você vai realizar um atendimento oracular, o ideal é que de 100%, 90% seja você.
10 é o conselho da espiritualidade, 10% dela ali, te trazendo alguns insights sobre a situação e te intuindo para você dar a melhor palavra para o seu consulente. Porque é isso que ele veio buscar em você, né? Mas você precisa ter o domínio da técnica. Então, a técnica, a forma na qual você vai realizar a disposição das lâminas ali, é algo muito pessoal, é algo seu, tá? Onde ninguém vai se envolver naquele rumo, tá? Naquele caminho. Então, você precisa respeitar. Então, existe essa diferença entre o oraculista e o cartomante. Eu faço muitos eventos pelo Brasil, né? Com o pessoal da Mystic Fair. E uma vez uma cliente foi comprar um baralho comigo, cigano, e ela falou, eu não gosto do baralho cigano. Eu não gosto do baralho cigano porque não fala muito sobre as pessoas, não fala... Gente, quantas vezes eu já cheguei aqui e falei que o baralho cigano, ele é um baralho que ele tem insights dentro dos naipes, que vem da cartomancia europeia. Já os outros oráculos, até o meu mesmo, que é o de Tranca-Rua e Maria Padilha, existem os personagens. Então, se você não souber olhar aquele naipe, se você não souber avaliar, você não vai conseguir realizar a leitura de uma forma adequada. Então, por detrás daquela lâmina, existe um naipe que precisa ser interpretado. Estão me perguntando aqui qual é a diferença e característica entre os oráculos. Então, uma pergunta, ó. Alô? Alô? Oi, com quem eu falo? Oi, Dani, com Edna. Oi, Edna, tudo bem? Tudo bem. Faça a sua pergunta, o que eu consigo te ajudar hoje? Dani, eu gostaria de saber se está favorável para eu mudar de estado nesse segundo semestre de 2025. Tá, vamos ver se está favorável para você mudar de estado. Edna, o oráculo me diz que tá super favorável, tá? Vai ser uma grande transformação na sua vida. Eu acredito que você vai fazer novos amigos, tá? Embora você vai ter alguns problemas, mas acredito que seja por conta do processo mesmo da mudança, tá? Você precisa realizar ela de uma forma muito racional, tá? E ter tudo bem planejado, muito bem estruturado, porque vai trazer um grande impacto na sua vida. Eu acredito que você vai ter muita felicidade, muita plenitude. Vai ser maravilhoso aí essa mudança, tá super favorável. Vai que vai dar certo. Obrigada, um beijo, boa sorte. Então, gente, como eu estava falando, estão me perguntando assim, qual é a diferença entre os oráculos? Os oráculos, né, existe a diferença do baralho cigano para o tarô, a diferença é grande demais, né? O tarô, ele vem com 78 lâminas, né, aonde vão trazer arquétipos que vão mergulhar dentro do seu íntimo, dentro da sua psique, vão mergulhar, né, no profundo das emoções. Já o baralho cigano, ele vai te falar sobre as situações do dia a dia, tá? Ele é capaz de entrar dentro da cabeça daquele consulente, daquela intimidade? Sim, mas não como tarô. Eu tenho uma experiência com tarô, né? Eu jogo baralho cigano desde os 9 anos de idade. Na minha família, ninguém joga cartas, só eu. E eu aprendi sozinha, né? Eu aprendi sozinha e depois me aperfeiçoei com cursos. E, assim, o tarô, para mim, ele era um desafio, porque há muito tempo eu tentava aprender o tarô. E eu tive uma experiência de vida muito forte,
né? Que eu passei por uma liderança que marcou muito a minha vida e eu não conseguia entender essa pessoa com o baralho cigano, que normalmente eu consigo virar do avesso e ter, né, o meu caminho, encontrar o meu caminho. Com essa pessoa eu não conseguia. E ali eu procurei uma taróloga, conheci na internet, né, que a gente acaba navegando, conhecendo, e toda semana eu realizava os meus jogos para poder me sair bem, porque na época eu tinha comprado a minha casa e eu tinha muito medo de ser demitida, e para entender a situação e a pessoa, só com tarô. E aí um dia eu falei assim, ai, eu vou jogar, eu vou aprender o tarô para poder parar de pagar cartomante, né? Para parar de pagar o profissional e eu conseguir, né, realizar as leituras com êxito. E aí, dentro disso, eu comecei a estudar dentro dessa situação que eu vivi na minha vida. Eu comecei a estudar, é aí que eu te falo, que de tudo que é ponto negativo, você precisa tirar o positivo dali. Então, foi útil para mim e é útil para mim o tarô, né? Porque eu aprendi a jogar. Óbvio que tarô é muito complexo, né? Muito mais do que o baralho cigano, tá? Muito mais. O tarô ele é muito denso, ele tem uma profundidade dentro das suas lâminas, né? Então, assim, através dessa situação da minha vida é que eu cheguei aqui aonde eu estou. Hoje eu estava até conversando com uma colega aqui antes de entrar, que ela falou assim, nossa, você largou uma carreira para jogar carta. Eu vivo do meu baralho, graças a Deus eu consigo ter minha liberdade financeira como eu sempre tive com o baralho. E o baralho ele me levou para várias situações aonde eu consegui expandir, crescer e me manter aí durante esse tempo, né? Encarar essa situação. Então, quando você vai procurar um profissional para realizar a sua tiragem, né, receber os seus conselhos, procura receber um profissional ético, um profissional que saiba, né, o que está falando. Né? Hoje é muito difícil, porque depois da pandemia surgiram muitos oraculistas. Mas antes de você se consultar, procura saber o histórico daquela pessoa, procura saber quem é. Hoje em dia tem rede social, sabe? Porque um conselho mal empregado na hora que você precisa, né, pode te trazer grandes transtornos mais adiante na vida. Então, assim, procura um profissional que te passe segurança, tá? A espiritualidade, ela é importante, sim, muito importante, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Mas o conhecimento, o estudo e a prática, tá? A cartomancia, ela hoje é uma profissão que ela é reconhecida, né? Ela é reconhecida. Então, esse cara, para se tornar profissional, ele precisa estudar, ele precisa ter uma prática oracular de pelo menos 2 anos, tá? Para ele ser considerado profissional. Isso que o CBO fala frente ao nosso registro, né? Então, assim, não adianta você procurar uma pessoa que não tenha experiência, né? Óbvio que se ela não começar a atender, ela não vai ter experiência nunca. Por isso que no meu curso eu tenho a prática, né? Eu coloco os meus alunos para jogar para os meus consulentes, eu coloco os meus alunos para jogarem uns para os outros, eu promovo esses encontros. Então, assim, se você quiser aprender um pouquinho mais da cartomancia, se você quiser conhecer um pouco mais o baralho, se você quiser conhecer um pouco mais as lâminas a fundo e se tornar um profissional e viver do seu oráculo, viver aí do seu baralho, assim como eu vivo, vem para o Netuno Místico, tá? Meu site é www.netunomístico.com.br, meu Instagram é @netunomístico.
Quer agendar a sua consulta? DDD 21 99 38 05519. Um beijo e até a próxima.